Olá, sejam todos bem-vindos ao Mystic World, este canal que busca sempre trazer informações sobre o mundo e a cultura pagã nos caminhos da bruxaria. E no vídeo da série Panteões de hoje, a gente vai falar sobre panteões diversos e vamos falar sobre Lilith, se ela é deusa ou um demônio. Tantas contradições, tantas informações incorretas, tantas pessoas cultuando da forma errônea, mas sem nem mesmo conhecer a história da Lilith. Afinal, ela é uma deusa, ela é um demônio. O que é Lilith? O que vem a ser Lilith? Eu acho que esse vai ser um dos vídeos mais longos que eu já fiz, desde quando eu comecei aqui com a série, mas requer esse tempo um pouco maior. Então, espero que você fique até o final para realmente entender um pouco da história da deusa ou demônio, que você tire as suas conclusões no final. Vamos lá, então. Lilith. Lilith, ela foi uma deusa ou um demônio feminino adorado na Mesopotâmia e na Babilônia, associada com ventos e tempestades, que se imaginavam ser portadores de enfermidade e morte. Lilith é também uma figura da mitologia judaica. Então, ela é mencionada originalmente no Talmud. O Talmud é um livro judaico, tá? É uma espécie de Bíblia, mas não é exatamente a Bíblia. Hebraico, exílio da Babilônia no século V até o século VIII a.C. Na Idade Média, Lilith ela é apresentada como a primeira mulher de Adão, criada ao mesmo tempo e da mesma forma que ele. Ela aparece como um demônio noturno. Na tradição judaica cristã. Então, assim, no primeiro capítulo do livro da Gênesis da Bíblia, capítulo 1, versículo 27, está escrito que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Criou a imagem de Deus. Criou o homem e a mulher. Porém, no segundo capítulo, Gênesis 2, capítulo 2, versículo 18. O Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Vou lhe dar uma ajuda que lhe seja adequada. E é apenas no versículo 22, no segundo capítulo, que Eva é criada, e da costela do Adão. Tomada, no caso do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e levou para junto do homem. Então, meio que vocês conseguem entender que tem uma divergência aí. Parece que ele fez a mulher e, na verdade, ele fez depois. Calma que eu vou explicar tudo isso aí, tá? Eu sei que é meio confuso agora no começo. Vamos lá. Correntes de pensamentos creem possível que a mulher criada no primeiro capítulo seja Lilith. E levando em consideração o versículo 23, disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos, é carne da minha carne, e ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Isso está no Gênesis, capítulo 2, versículo 23. Então a gente pode verificar na expressão de Adão, esta sim é osso dos meus ossos, é a carne da minha carne, a afirmativa da existência de outra criatura, ou seja, esta sim, então anterior não era? Opa, temos aí então uma possível confirmação de que realmente Lilith veio junto com Adão. Então, essa possível afirmação, a existência de uma outra criatura que não era qualificada como mulher para ele e que não se podia se submeter a ele, pois ela era muito independente, estava no mesmo nível de criação, a mesma altura que Adão. Ela não era inferior. Em algumas traduções, o texto esta sim aparece como agora sim, o que não parece ser um erro de tradução, mas uma evidência da afirmação dessa narrativa. No século XIII, na obra de Isaac Ben Jacob, Hakohen, é introduzida a narrativa de Lilith. Deixar Adão, ao não querer se submeter a ele, à vontade dele, e se recusar a ser vai travar minha língua, subserviente, como um argumento de ser igual a ele, ou seja, sou igual a ele, não preciso obedecê-lo, temos os mesmos direitos, somos iguais, criados ao mesmo tempo e da mesma matéria. Então a Lilith ela abandonou o Adão, então o jardim do Éden, e ela não regressou,
né? Ela saiu de lá e aí dizem que ela teve um relacionamento, um ato sexual ali com um arcanjo Samael. Então, a Lilith ela é mencionada no cânone da Bíblia, só se vê o nome de Lilith em livros apócrifos. Vocês sabem o que são livros apócrifos da Bíblia? São os livros secretos, aqueles livros retirados que não entrou oficialmente para a Bíblia conhecida atual, cristã, enfim, independente da religião católica, evangélica, a Bíblia que a gente tem hoje. Então, que o nome dela apareceria nesses livros aí, chamados secretos, né? Porque na Bíblia oficial não se encontra. E segundo o cristianismo, eles também não são considerados oficiais da Bíblia. Então, olha a confusão. Esses livros apócrifos que foram retirados, eles são secretos, ninguém tem acesso a eles e também não são considerados pelos cristãos como livros pertencentes à Bíblia. Aí a gente chega, então, numa sinuca. Estamos aqui, então, sem fatos, na verdade. Então, o primeiro capítulo da Gênesis apenas descreve como foram criados os céus, a terra, animais, o homem e a mulher, naqueles períodos chamados de dias. Na Bíblia, em Gênesis, capítulo 1, versículo 27, diz: Deus, portanto, criou os seres humanos, à sua imagem, a imagem de Deus os criou. Macho e fêmea os criou. Não descreve se Deus criou outra mulher, mas sim que foi nesse ponto que ele fez o homem e a mulher. Em Gênesis 2, capítulo do 4 ao 7, tem um relato assim, de como Deus criou os humanos, com um pouco mais de detalhe, porque senão teria existido outro, além de Adão, outro homem. Essa é a história do início da humanidade, segundo a Bíblia, no tempo em que Deus criou o céu e a terra. Então, não havia ainda brotado nenhum arbusto sobre a terra, e nenhuma erva do campo tinha ainda crescido, porque o Senhor ainda não havia feito chover sobre a terra, não havia homem para cultivar o solo. Entretanto, fontes de água brotavam da terra e regavam toda a superfície do solo. Olha como isso meio que bate com a história de como a ciência traz para a gente a criação da humanidade, que, querendo ou não, foi uma evolução dos seres marinhos, né, que foram criando pernas e passaram a ser terrestres, e assim a Terra começou a ser povoada. Então, olha como o misticismo, religião, meio que funde com a ciência e a explicação meio que se dá por aí, né, da criação dos seres humanos aqui em Terra. Então, assim, como só tinha essa água brotando, o que aconteceu? Deus foi lá e modelou um ser humano do pó, da terra, feito de argila. E aí ele soprou nas narinas e te deu o fôlego da vida. E o homem se tornou, então, um ser vivente. Então, esse homem seria o Adão. Aí a gente vai para o alfabeto de Ben Sira. No folclore popular hebreu medieval, Lilith é tida como a primeira mulher criada por Deus junto com Adão, que o abandonou, partindo do jardim do Éden, por conta dessa disputa aí de igualdade. Passando depois, tempos depois, a ser descrita como um demônio, ou seja, abandonou o céu e virou demônio. De acordo com a interpretação da criação humana da Gênesis, né, feita no alfabeto de Ben Sira entre 600 e 1000 anos depois de Cristo, Lilith foi criada por Deus com a mesma matéria-prima de Adão. Porém, ela se recusava a ficar sempre por baixo dele durante as relações sexuais. Segundo esse manuscrito milenar, Ben Sira conta a história de Lilith para Nabucodonosor II. Depois que Deus criou Adão e que ele estava sozinho, ele disse: não é bom que o homem esteja só. Então ele foi lá e criou a mulher para Adão da terra, como ele havia criado o próprio Adão, e a chamou de Lilith. Então Adão e Lilith imediatamente começaram a brigar. Foi só Deus inventar de fazer casal, para que ele foi mexer? Não estava bom? Para quê? Né? Eu também me pergunto. Enfim, Lilith disse: por que eu devo me deitar por baixo de você? Por que eu devo me abrir sobre o seu corpo? Por que ser dominada por ti? Contudo, também, se eu também fui feita do mesmo pó, se a gente é igual. E Adão retrucava: eu não vou deitar por baixo de você, apenas por cima, pois você está apta apenas para estar nessa posição inferior, enquanto eu sou um ser superior. Lilith não é besta, né? Não deixou por menos.
nós somos iguais. Nós somos iguais, eu e você somos iguais. Nós dois fomos criados a partir da mesma terra. Mas nem ela deu ouvido para Adão e nem o Adão deu ouvido para ela. Ou seja, não chegaram num acordo, o pau torou. Então, quando a Lilith percebeu isso, do tipo, ele não vai ceder, eu muito menos, então ela pronunciou um nome inefável. Vocês sabem o que é um nome inefável? É um nome que não pode ser descrito. É como se fosse uma palavra que a gente não tem pronúncia, não consegue pronunciar. Por isso, inclusive, que eu não tenho essa palavra aqui. Então, ela disse esse nome e ela voou para o ar. Adão orou ao Criador, soberano do universo. A mulher que você me deu fugiu. Ah, como Adão é cuzão, chorão. Ai, gente, perdão, falei palavrão. Ah, dane-se. Ao mesmo tempo, Deus enviou 3 anjos para trazê-la de volta. Os 3 anjos foram insistindo que ela voltasse e ameaçaram afogá-la. Porém, ela se recusou a voltar. Sendo assim, então, condenada por Deus a perder 100 filhos por dia. Desde então, para proteger os recém-nascidos da influência de Lilith, seria necessário colocar amuletos com o nome desses 3 anjos nas portas. Vou tentar falar sem travar, tá? O nome dos anjos eram Insvi, Sinvi e Smogloth. Eva teria sido criada a partir de Adão. Outra interpretação diz que Lilith se juntou aos anjos caídos, né, aqueles anjos que foram expulsos junto com Lúcifer, fizeram meio que um esquadrão, sabe? Um esquadrãozão de anjos caídos, né, de anjos revoltos contra Deus. Então ela se juntou a esses anjos, ela se casou com Samael. E Samael segundo alguns relatos, diz que é a tal serpente, nem é Lúcifer, tá vendo? Samael é a tal serpente que foi tentar Eva. Bom, tem relatos de que é a própria Lilith, tem relatos de que é Lúcifer e tem relatos de que é Samael. Aí vai da sua fé, da sua crença, do que você crê. Eu, como nem demônio acredito, então para mim não foi nenhum dos 3, enfim. Minha interpretação é outra e não vem ao caso, aqui não é minha história. Então vamos lá. Então Samael se passou pela serpente e foi lá tentar Eva. E aí Lilith foi lá tentar Adão. Então os dois cometerem adultério. Desde então, o homem foi expulso do paraíso e Lilith tentaria destruir a humanidade, filhos do adultério, filhos de Adão com Eva, pois mesmo abandonando o marido, ela não aceitava a segunda mulher dele. Ah, meu Deus. Como essa Lilith é foda. Além de abandonar o cara, não quer deixar ele com ninguém. Me identifico super, enfim. Ela então passou a perseguir os homens, principalmente os homens adúlteros, crianças recém-nascidas e pessoas recém-casadas para se vingar. Outras histórias referem-se a ela como surgida das trevas. Então, ou seja, ela já era um demônio. Não tem nada a ver com Éden, não veio do céu. Então, tipo assim, já era um demônio. E um demônio do mar. E como igual ao homem. Tipo assim, né, de corpo e tal, e aparência igual a um homem. Textos e amuletos medievais dizem que ela era uma superstição comum entre os camponeses. Então, deixar a escultura dos 3 anjos que a perseguiu para proteger recém-nascido era muito comum. Era uma proteção necessária. 8 dias se a criança fosse homem e 21 dias se a criança fosse mulher. E assim impedia também que os seus maridos fossem seduzidos por Lilith e impedidos de cometer adultério. E aqui a gente vai agora para a mitologia suméria. A imagem de Lilith sobre o nome Lilitu, e aí também tem uma versão de que Lilitu seria, no caso, masculino. Ó, como um negócio difere. Então, apareceu primeiramente representando uma categoria de demônios ou espíritos de ventos e tormentas na Suméria, por volta de 3.000 anos antes de Cristo. Muitos estudiosos atribuem a origem do nome fonético Lilité, com E no final, por volta de 700 a.C. Na Suméria e na Babilônia, ela ao mesmo tempo era cultuada, era identificada com os demônios e espíritos malignos. Seu símbolo era a lua, pois assim como a lua, ela seria uma deusa de fases boas e ruins. Alguns estudiosos assimilam ela a várias deusas da fertilidade, assim como as deusas cruéis, devido ao sincretismo com outras culturas.
Aí a gente vai partir para a mitologia mesopotâmica. Na Mesopotâmica, ela é associada a um demônio feminino da noite que originou da antiga Mesopotâmia. Ela era associada ao vento e pensava-se que, por ela ser portadora, dessa forma ela era portadora de mal-estar, doenças e até mesmo a morte. Porém, algumas vezes ela se utilizava da água como uma espécie de portal para o mundo dela. Também nas escrituras hebraicas, lá no Talmud e na Midrash, ela é referida como uma espécie de demônio. Aí a gente vai para a cultura judaica, então, no judaísmo. No judaísmo, a imagem mais conhecida que temos dela é a imagem que nos foi dada pela cultura hebraica, uma vez que esse povo foi aprisionado e reduzido à servidão na Babilônia, onde Lilith era cultuada, e é bem provável que vissem Lilith como um símbolo de algo negativo. Vemos assim, então, a transformação de Lilith do modelo judaico em demônio. Então, assim surgiram também as lendas, né? As lendas vampíricas a respeito de Lilith. Lilith tinha 100 filhos por dia. Esses filhos eles eram súcubos, quando eram mulheres, e íncubos, quando eram homens. Ou seja, aqueles demônios sexuais, ou simplesmente chamados de Lilin. Eles se alimentavam da energia do ato sexual e de sangue humano. Então também podiam manipular os sonhos humanos. Seriam geradores das poluições noturnas. Poluições noturnas é quando a pessoa ejacula enquanto está dormindo. Então isso significa que possivelmente tá ou um demônio sexual masculino ou feminino esteve por ali. Não significa que você estar excitado, excitada durante a noite, ou está possuída por demônios. Não, não é sempre assim. Mas é um fato que é bom investigar e averiguar, tá? É bom saber se proteger para dormir. Principalmente se você tiver espelhos no seu quarto voltados à sua cabeceira ou aos pés da sua cama, porque espelhos são portais. Você pode sim ter espelho no quarto, mas nunca nem aos pés da cama, nem à sua cabeceira, né? Em qualquer outro local. Mas enfim, voltando aqui. Mais uma vez possuído por um súcubo, dificilmente um homem saía com vida. Há certas particularidades interessantes dos ataques de Lilith, como o aperto esmagador sobre o peito. Sabe aquela sensação de quando a gente tem um terror noturno, quando a gente tem aqueles problemas lá em dormir, aquela sensação de que realmente tem alguém ali, um demônio no quarto, a gente sempre tem esse tipo de visão, ou aquela sensação de alguém tá apertando o nosso peito, então seria um ataque de Lilith isso, né? Um aperto esmagador no peito. E isso seria uma vingança por ter sido obrigada a ficar por baixo de Adão. Olha como é perversa a Lilith. E a habilidade dela era em cortar o pênis com a própria vagina, segundo os relatos católicos medievais. Ao mesmo tempo que ela representa a liberdade sexual feminina, também representa a castração masculina. Muitos acreditam que há uma relação entre Lilith e Ainana, a deusa suméria da guerra do prazer sexual. Aí a gente vai para as lendas da mitologia grega. Algumas vezes Lilith é associada com a deusa grega Hécate. Algumas vezes e associada, porém, né, na minha concepção e o que eu entendo de panteão, são deusas completamente distintas. Associada por elas serem parecidas e não por serem a mesma pessoa, como eu já vi muitas pessoas dizendo. Isso está incorreto, tá? Então vamos lá. A mulher escarlate. Uma deusa que guarda as portas do mundo inferior, montada em um enorme cão de 3 cabeças, que é o cachorro lá de Hades, que é chamado de Cérbero. Eu já vi muita gente falando cérebro. Gente, não é, por favor. É Cerbero o nome do cachorro. Então, Hécate, assim como Lilith, representava na cultura grega a vida noturna, a rebeldia da mulher sobre o homem. Só. Né? E não há demônios, isso e aquilo. Enfim, vamos lá. E a gente vai para a era contemporânea, ou seja, a nossa era atual. Nos 2 últimos séculos, a imagem de Lilith começou a passar por uma notável transformação. Em certos círculos intelectuais seculares europeus, por exemplo, na literatura e nas artes, quando os românticos passaram a se ater mais à imagem sensual,
sedutora, aos atributos considerados impossíveis de serem obtidos, em um contraste radical à sua tradicional imagem demoníaca, noturna, devoradora de criança, causadora da luxúria, vampirismo. Então, Lilith também é considerada um dos arquidemônios, símbolos da vaidade. No livro da Gênesis, o livro proibido, a tragédia de Adão e Lilith retrata a saga de Lilith como a primeira mulher posta na Terra. Sua mitologia mostra tudo o que deveria ser rechaçado, como o sexo sem intenção de procriação, o descuido com os bebês, o aborto, a falta de cuidado com a própria gravidez. Por isso, alguns consideram Lilith como uma explicação para a morte prematura de bebês. Mas o seu simbolismo como demônio feminino é muito mais profundo. Querendo ou não, as pessoas acreditam muito mais que ela possa ser um demônio. Ao longo do tempo, ela se transformou de demônio em deusa. Como foi isso? Como que começou isso aí? Então, ela começou a ser ressignificada até a sua identificação com poder e independência feminina, em vez das suas atribuições originais de demônio, vampira, nananã. Então, assim, não existe referência nenhuma sobre Lilith na Bíblia, nem na Torá, que é a Bíblia judaica. Você pode pegar a Bíblia de cabo a rabo, você não vai encontrar o nome de Lilith escrito lá. Até porque eu falei que está em livros que são retirados e não oficiais e nem mesmo considerados como a Bíblia. Então, afirmar categoricamente, bater no peito de que Lilith foi a primeira mulher de Adão, isso são lendas. Né? Ninguém teve nem acesso a esses livros proibidos. Então, são lendas, são referências, são lendas, mitologias que se criaram dessa forma. Não tem nada comprovado de que isso é real, nem na Bíblia, nem no Torá, na Torá. Mas ela é citada em alguns trechos da Talmud, que aí sim é um livro religioso, mas não chega a ser uma Bíblia. E nessa Talmud é como se fosse um folclore, sabe aqui pra gente o Saci, o Boto? Então, Lilith lá também era folclórico, né? Não era associado à fé, à religião. Né? A tradição de textos talmúdicos reúne um enorme conjunto de escritos sobre a lei judaica, tratando ainda sobre as éticas e teologias, já que os três assuntos são profundamente ligados. Então, eles foram produzidos na Idade Antiga até a Idade Média e influenciaram o judaísmo rabínico na Europa. Então, tipo, os europeus é que trouxeram, foram difundindo aí, foram divulgando essa história, essa cultura, esse folclore de Lilith, porque estava lá no livro da Talmud. Então, segundo alguns pesquisadores, essa documentação é onde aparece a citação da primeira mulher como uma criação direta de Deus, assim como Adão, que depois seria expulsa então do Éden e se tornaria uma pária, ou seja, um problema. Essa mesma ideia no Zohar, um importante texto cabalístico hebreu que influencia fortemente os magistas da Idade Média e do Renascimento. Opa, chegamos aqui onde interessa. Então, ou seja, esses textos saíram então do povo judeu, hebraico, e começou a chegar ali quem mexia com magia. Opa, temos ali um demônio, uma possível força, uma influência, como é que é esse negócio? E foi assim que foi acontecendo. O mais perto que a Bíblia chega de Lilith é uma citação em Isaías, que em algumas versões, ao descrever seus anos no deserto, cita o demônio feminino que o habitava, ou seja, que estava no corpo dele, mas nada além disso. Não diz que é Lilith, não tem o nome dela, enfim, não existe nenhuma citação de Lilith como a primeira mulher de Adão, nem como a serpente que teria tentado Eva no Jardim do Éden, nananã, não tem isso lá. Porém, há quem defenda, e muito, que em algumas versões a descrição de que Deus faz do homem e da mulher a sua imagem e semelhança é um indício da existência de outra além de Eva. Pode até ser, mas em nenhum lugar está comprovado de que essa mulher é a Lilith, certo? Eva foi aliás, essa outra mulher que não foi criada da costela, mas do mesmo barro primordial que Adão. O grande responsável por espalhar a lenda da primeira mulher durante
a Alta Idade Média foi um livro chamado Esse Alfabeto de Ben Sirá, que foi esse que eu li lá em cima para vocês. Então, assim, esse documento de tom satírico, produzido por rabino, intelectual e judeus, nele cada letra do alfabeto hebraico era retratado por uma personagem da mitologia judaica. Então, olha como que as coisas são. Era uma mitologia, era um folclore, né? E aí isso aí começou a se espalhar. Aqui, então, né, quando chega nessa época, ou seja, Idade Média, é que Lilith ganha a primeira citação oficial sobre não querer se submeter a Adão. Então, não eram textos antigos. Foi a partir desse folclore que começou a se criar essa história, sabe? O buchicho. Então, daí é que começou a surgir a conversinha. A sua postura, a fuga dela, são colocadas como piada, mostrando que a mulher deveria sofrer ao desobedecer às leis do casamento. Não só o exílio, mas também a humilhação. Então vocês entendem que os judeus, eles têm muito assim esse lado de o homem que manda, o homem que domina. Então assim, quem pode garantir que não foi um folclore, uma historinha criada, inventada, apenas para impor o medo da religião, como a maioria das religiões cristãs fazem? Né? Tudo na base do medo. Ó, se você for por ali, acontece isso. Ó, se você fizer aquilo, acontece isso. E, então, assim, quem garante que a história de Lilith também não foi criada, inventada aí, para deixar as mulheres se submeterem? Porque senão, se elas fossem contra o marido, quisessem ter o mesmo poder, então vocês são, ó, tá vendo? É demônio, não pode. Tá? Então tem todo esse folclore aí. Ao mesmo tempo, a cultura letrada da Idade Média e dos séculos seguintes alimenta a ideia de Lilith como a primeira mulher. O folclore medieval continua tratando ela como demônio. No meio dos católicos, a imagem dela se popularizou junto com o crescimento da história de demonologia. Ou seja, quando começaram a se criar demônios, Lilith foi associada como não a criar, né, a se propagar, a se falar em Lúcifer, inferno, em demônios. Então, eles incluíram Lilith na lista. É isso, ela foi inclusa na lista católica quando começou a se criar isso. Isso se deu no século XIV para cá, século XIV em diante. E é aí que nasce a ideia de Lilith em sua representação mais clássica, que é a perna de ave, as suas asas e aquela imagem transfigurada toda demoníaca. Essa mesma representação relaciona tanto as sereias gregas quanto as aves noturnas, que tem seu papel maléfico na cultura ocidental, desde a antiguidade clássica. É daí que nasce o mito do vampiro, e assim ela foi consagrada como a mãe dos vampiros, e criou estreitas relações com o mito das Strix, a ave noturna latina, de onde vão derivar duas palavras em italiano. Strigoi, que significa vampiro, e strega, que significa bruxa. Olha como começou a chegar na bruxaria isso. Então, até o século XIX, ou seja, gente, ali, faz pouco tempo, Lilith ainda era tida como um demônio, e encontram-se vestígios de feitiços de proteção contra ela. Aquela história do o nome dos três anjos, enfim, para poder proteger crianças e homens, nananã. Então, foi no século XIX. Então, nos últimos 100 anos, surgiram uma série de histórias, poemas, tudo romantizado, ilustrado, a luta de Lilith contra o patriarcado, imposto por Adão e por Deus, como uma forma de empoderamento da figura feminina na mitologia judaica cristã. Essa ideia de Lilith como deusa surge nesse período. Então foi a partir deste período que surgiu ela como deusa e não mais como demônio. Então, no contexto das primeiras expedições arqueológicas dos britânicos no Oriente. Sabe quando foi isso? Vou deixar 30 segundos para vocês pensarem. Só para vocês terem mais ou menos uma ideia de como isso é assim. Na década de 30, gente. 1930. 900, tá? Não é 800, 700, não. 1930, tipo ontem. Foram descobertas algumas placas e entre elas o relicário Burney, que traz a figura entre o imaginário como da Lilith por excelência. Já nos anos de 1960, ou seja, mais perto ainda, tipo praticamente ontem mesmo,
a influência dos movimentos feministas começaram a revisar. Então, assim, as mulheres começaram a revidar essa comunidade judaica feminina e começaram a se pôr como Liliths. Então, tinham instituições, entidades, e era um nome que, tipo, tá, mas o que significa Lilith? É empoderada, é tipo, sabe, mulher que briga pelos seus direitos. Então, o nome começou a se propagar e ficar muito famoso. Então, ela começa a ser entendida como um símbolo de luta contra o patriarcado. Assim, firma-se a sua imagem da subversão feminina, mais do que como aspecto negativo das mulheres. Então, os movimentos neopagãos, ou seja, dos anos 60 para cá, porque o neopaganismo foi criado nos anos 60, então eles absorveram só essa última versão e passaram a entendê-la e cultuá-la como uma deusa. Olha como o trem é doido. Então, assim, até os anos 60 ela era tida como demônio, 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 demônio. A partir dos anos 60, eles começaram a entender que, opa, mesmo sendo um demônio, é um demônio que, tipo, briga pelos direitos, que vai atrás, que corre, e que, tipo, tem toda essa característica, né, de mulher empoderada, o feminismo ali, gritando. Então, assim, eu não vou dizer aqui a minha opinião. Se eu acho que ela é um demônio, ou se eu acho que ela é uma deusa. O que eu posso dizer por mim é que eu a cultuo. De que forma? É a minha forma. Então, assim, eu faço cultos e rituais a Lilith. O que as mulheres precisam entender e parar de espalhar e jogar no vento é querer que Lilith traga homem, fazer ritual de amor para Lilith. Lilith não é uma deusa para se cultuar o amor. Lilith é contra essa história do amor. Principalmente se a mulher não tem a autoestima elevada, se a mulher não está com a autoestima em dia. Se é uma mulher depressiva, que se autodeprecia, que não se curte, que não tem afeto, que não tem amor próprio com o próprio corpo, que está infeliz, que está insatisfeita, Lilith, com todo esse poder, com toda essa autoestima, com toda essa bagagem que ela traz, você acha mesmo que ela vai te atender? Não importa o ritual que você faça, que você arranque todo o sangue do seu corpo e dê a ela. Ela não vai trazer homem, porque ela é contra a mulher se submeter a homem. Ela é uma deusa ou demônio, aí vai da sua interpretação, empoderada. É aquela que está por cima, sabe? É aquela que é autossuficiente, não precisa do cara. Então parem de colocar Lilith como eu sou filha de Lilith porque eu sou fodona, mas aí se olha no espelho e chora toda noite porque não ama a gordurinha que tem, ou porque é magra demais, ou porque é alta, porque é baixa, porque não é loira, porque não é morena. Esquece, gente. Lilith jamais vai abraçar a causa de uma mulher que não se ama incondicionalmente. Não é se amar para os outros. Não é se amar para a rede social, é se amar para você. É de verdade, é você estar bem com você mesmo, olhar no espelho e falar igual a Nazaré Tedesco. Gostosa pra caralho, olha como eu tô em espetáculo. Isso é Lilith. É esse tipo de filha que Lilith busca. E não essas mulheres que não têm amor próprio, que choram pelos cantos. E eu não estou dizendo que é errado, que é pecado chorar, não, ser frágil, não. Pelo contrário, cada um é cada um. Mas não adianta ser assim e vir dizer que tem a bênção, a proteção, ou que ritualiza para Lilith. Ela nunca vai atender um pedido para trazer homem nenhum. Ela nem aceita. Aliás, ela nem escuta. Porque ela não é para isso. Pelo contrário, ela é para te dar autoestima, é para mexer com o seu ego, é para fazer você pisar com salto 15 nos homens, e não para te trazer o ex-namorado que te traiu, não é para fazer amarração. Lilith não serve para essas coisas. Se você está usando incorretamente. Com certeza alguém está respondendo em nome dela, mas que não é ela. Isso eu posso garantir. Porque ela jamais faria esse tipo de trato, pacto, enfim, participaria de um ritual desse tipo. Tá? Isso é uma garantia que eu posso dar, conhecimento de causa do que eu estou falando, por trabalhar já e, enfim, ritualizar com ela há muito tempo, e principalmente enquanto sacerdotisa eu tenho total aval para falar isso. Eu sei o que eu estou falando. Então, assim, muitas pessoas gostam de se colocar como filhas de Lilith, fulana Lilith. Tem muita coisa voltada para Lilith, né? Você acha filme, série, várias referências
Já vi a Lilith de várias formas, enfim, N coisas, e todo mundo sempre coloca ela como, ai, como se ela fosse a deusa das deusas, a deusa fodona, a melhor. Ela, Hecate, querem cultuar e cultuam ela como deusa negra. Gente, para. Pode parar, sabe? Tá incorreto isso aí. Ela é tanto deusa, tanto quanto outra qualquer. Ela tem a mesma força e o poder de qualquer outra. Ela não é mais ou melhor por ser Lilith. Então, assim, precisa entender, conhecer a história, o mito, da onde vem, da onde provém esse folclore todo que foi criado em torno dela. Igual as pessoas batem no peito para dizer que ela é a primeira mulher de Adão. Então me prova que é. Onde está escrito? Né? Como que você prova isso? De que de fato ela é ou um demônio ou a primeira mulher de Adão? Primeiramente, tá? Eu vou deixar só um adendo aqui do meu próprio pensamento, para a gente já encerrar, porque o vídeo já ficou longo. Só um adendo. Para quem é pagão, para quem é praticante de bruxaria e sinceramente acredita em anjos, demônios, céu, inferno, eu acho que deveria rever o conceito do que é bruxaria para você. Porque para quem é de fato um pagão praticante de bruxaria, sabe que são coisas inexistentes. A gente não tem a crença em demônios, em anjos, em céu, em inferno. A visão é uma outra coisa. Então, se você vê dessa forma e acha que Lilith é um demônio e está cultuando, invocando e se coloca aí como filho, filha de Lilith, porque acha ela foda, eu acho que você está na religião errada. Mas é só um pensamento que eu vou deixar. Caso você queira saber mais e entender melhor a respeito do que eu estou falando, você pode me procurar, pode comentar esse vídeo, pode deixar mensagem lá no grupo, tem aí o número do telefone, pode mandar uma mensagem no WhatsApp, a gente pode bater um papo e eu consigo te explicar melhor. Ou vem fazer com a gente o curso sobre bruxaria para você entender melhor realmente do que se trata, né? O que a gente entende por demônio, céu, Lúcifer, inferno, enfim, todas essas coisas. Eu vou terminando por aqui. Eu sou a Juliana Silva, esse aqui é o Mystic World. Espero que você tenha gostado de saber um pouquinho a respeito da história aí de Lilith. Tem muito mais coisa para falar, mas eu tentei resumir, e ainda assim eu sei que o vídeo ficou longo, então não vou me alongar mais. Então deixa aí a sua curtida, compartilhe o vídeo para que outras pessoas também tenham acesso a essa e outras informações que ao longo do tempo eu vou postar.